Aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória ao maravilhoso Espírito Santo. Seu amigo pastor Charles Rodrigues, é um prazer imenso, gente, estar aqui com todos vocês. E ontem eu estava numa live com o bispo Edson Canavarro, né, lá de São Paulo. Estávamos falando sobre ciência e fé. E depois tivemos um probleminha, não é? E o vídeo acabou sendo apagado, não é? Tivemos um problema na conexão, nas imagens também. E infelizmente não salvamos para colocar no YouTube esse assunto tão interessante, ciência e fé. Nós sabemos que a ciência, gente, estuda aquilo que já... E há alguns anos atrás, pelo menos há 10 anos atrás, a física clássica, não é? O professor chegava a fazer uma matemática ali e dizia, olha, esse aqui é o universo é desse jeito. Fazia uma conta e definia o universo daquela maneira. E hoje, não é? 10 anos depois, com a física quântica, e já os cientistas conseguem perceber que há um observador que criou todas as coisas, não é? A própria ciência já consegue saber que Deus criou todas as coisas. Há um Criador, há um observador, não é? Que a partir do nada criou o cosmos, criou os planetas, criou as estrelas, os lunares, e o sistema solar com 8 planetas. Então não tem como separar ciência e fé, porque da parte invisível se tornou ou vieram todas as coisas palpáveis, físicas e visíveis. Do imaterial surgiu o material. E nós, como cristãos, nós sabemos o que é isso. Então, a física quântica diz que o observador, cada pessoa, ela pode criar o seu próprio mundo. E nós, como observadores, nós influenciamos o mundo. Nós influenciamos tudo que está à nossa volta, ao nosso redor, ao nosso derredor. E o mundo inteiro, até a natureza, os animais, são influenciados pela nossa maneira de ver, de crer, de sentir, de pensar, de agir. Então, é isso que a física quântica fala, que cada pessoa tem a sua perspectiva. Tem um ditado popular, não é? Que diz que cada cabeça é um mundo, não é? E esse ditado não está longe da verdade. Porque você, como um observador, nós vemos que há pessoas que moram em palácios e estão tristes, insatisfeitas, amarguradas, pessoas que moram, sabe, em casas mais simples, mas estão com um sorriso no rosto. Como explicar isso? Uma pessoa que de repente está até com dívidas, enfrentando problemas, está cantando, sorrindo. Uma pessoa que está andando numa simples bicicleta ou de metrô, de ônibus, o outro está lá num carro luxuoso, está preocupado, triste, amargurado. Sabe? Quantas pessoas constituíram famílias, está aí morando numa bela casa, tem o seu bom emprego, come bem, mora bem, tem sua família, mas ele, como um observador, sabe, no seu campo mental, se vê no inferno astral, num mundo totalmente, sabe,
num mundo totalmente ruim, porque isso é criado. Aquilo que nós pensamos e nós efetuamos, nós fazemos, influencia o nosso mundo, a nossa vida, a vida daqueles que estão ao nosso redor e derredor, e influencia o mundo inteiro. Muda, sabe, a perspectiva do mundo inteiro. Então a ciência estuda aquilo que já existe. Todo material que é dado para a ciência estudar vem do imaterial. Então nós não podemos, quando falamos o tema de hoje, ciência e fé, e foi uma bênção muito grande, quero mandar aqui um abraço para o meu amigo, o Bispo Edson Canavarro, em São Paulo, mas infelizmente nós perdemos a live de ontem, não é? E perdemos a live, mas eu quero aqui falar só algumas coisas sobre isso, para que, sabe, você venha perceber que a Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não é um livro científico, mas Deus é o Criador de toda a ciência. Quando Deus disse haja luz, então moléculas, partículas, átomos foram criados. Quando Deus criou as substâncias, quando Deus criou, sabe, quando Deus criou as estrelas, os gases, quando Deus criou a atmosfera da Terra, o primeiro céu, nós temos o primeiro céu, o céu atmosférico, e também o céu cósmico, o segundo céu. E temos o céu de Deus, que é o terceiro céu, onde está hoje a Nova Jerusalém, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, sabe? Todos os salvos estão na Nova Jerusalém esperando o toque da última trombeta, não é? Para que venha receber os arrebatados, e depois de 7 anos de uma grande festividade do casamento de Cristo com a igreja, e de grande tribulação aqui para quem ficar, porque esse mundo que foi influenciado, segundo a física quântica, é influenciado por aquilo que nós pensamos e decidimos, e isso tem tudo a ver com a fé. Aquilo que você pensa e decide influencia o seu mundo, sim, mas não pode salvar a sua alma. O grande problema é que as pessoas dizem assim: o universo traz o que eu penso, o que eu quero, o que eu imagino. Eu coloco lá na minha geladeira a foto de um carro novo, eu acordo e começo a meditar e pensar, eu começo a, sabe, a falar aquilo que eu quero que aconteça, e aquilo vai acontecer. Isso é fé. Física quântica, não é? Sabe? Também pode ser chamado de fé, de você declarar o que você quer receber. Porém, e a salvação da sua alma? Porque do imaterial que nós não vemos, o Deus invisível, Pai, Filho e Espírito Santo, todo o universo, todo o cosmos, toda a criação foi materializada. Sabe? Deus fez o homem, da matéria-prima da terra, o primeiro homem. Deus fez tudo o que nós vemos, os céus, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas um dia, por causa do pecado original adâmico, todo homem, veja que quando Deus fez o corpo de Adão, era tão resistente, que mesmo depois que o pecado entrou no mundo e que Deus disse, olha, o corpo do homem, sabe, o homem vai envelhecer, vai morrer. O homem vai morrer porque o salário do pecado é a morte. Mas veja, Adão viveu mais de 900 anos, sabe? Matusalém viveu 969 anos. E assim, o corpo é tão perfeito
que mesmo depois dos ovos, não é? Sempre passa aqui, não é? E tá mais barato mesmo, né? Então, gente, mas preste atenção aqui. Olha aí, ó. É o rapaz que passa aí, é o pai de família, não é? Trabalhando aí para sustentar a sua família. Então, veja, quando Deus criou o homem, Deus fez o homem com um corpo tão maravilhoso que o corpo do homem era para ser para sempre. Deus não faz nada, não é? Para ser de qualquer maneira. Deus não faz nada para durar pouco tempo. O que Deus faz é eterno. O que Deus faz é para sempre. E Deus fez o corpo do homem para durar para sempre. Mas aí o pecado estragou tudo. O salário do pecado é a morte. Mas o tempo do ser humano foi reduzindo. E aí a morte é uma realidade, não é? Para toda a humanidade. Toda a humanidade. Nós estamos num ano aí tão difícil, aonde tantas e tantas pessoas morreram, não é? Tantas e tantas pessoas. Não sei se eu espero passar o carro aí. 99, tá barato, olha aí, gente. Não é? Olha, você está me ouvindo bem, eu acredito que está me ouvindo bem, não é? Então, o corpo humano foi feito para durar. O pecado, então, começou a danificar o sistema, não é, do corpo humano. As enfermidades começaram a danificar as células humanas, e aí vieram os vírus, vieram, sabe, coisas nocivas no mundo para então, para que o corpo humano viesse parar de funcionar. Qual é a solução para isso? A solução é Jesus Cristo. Jesus é a resposta para toda a humanidade. Jesus é a resposta que a ciência procura. Sabe, a ciência procura a cura do coronavírus. Jesus é a resposta. A cura do câncer, da AIDS, Jesus é a resposta. De todos os problemas que nós enfrentamos nesse mundo, qual é a solução para o mundo inteiro? Vai surgir o anticristo trazendo uma solução e vai ser aceito pela maioria, mas a solução não está nas propostas do anticristo para a paz mundial, porque só vai durar 3 anos e meio, uma proposta de 7 anos vai durar 3 anos e meio. Então a solução é Jesus Cristo. Um dia Jesus, no Monte Moriá, ele vai ensinar as nações, a Bíblia diz em Isaías, no reinado milenar de Cristo. Ele então, no crepúsculo, as nações irão viajar até Jesus. Quem tem um corpo glorificado, quem no tempo do reinado milenar de Jesus aqui não tiver com o corpo glorificado e tiver em alguma nação que não for Israel, vai poder comprar sua passagem de avião e viajar para ouvir as ministrações de Jesus direto do Monte Moriá, ou através da tecnologia, não é? Porque todo o sistema desse mundo e os governos desse mundo, Jesus vai assumir tudo e as pessoas vão estar aí assistindo, sabe, ouvindo Jesus, a comunidade científica, sabe, os responsáveis por cada país com seus corpos glorificados serão responsáveis pelos países e estarão recebendo ordens diretas de Jesus para governar o mundo inteiro. Deus fez o céu, Deus Pai, Filho e Espírito Santo criou os anjos, do qual Lúcifer foi um deles, não é? E Deus fez então o céu cósmico, onde estão os mundos e os planetas que estão no sistema solar. Então veja que Deus disse: haja luz, e as coisas começaram a aparecer, a matéria começou a surgir,
sabe, os planetas começaram a surgir, e Deus então fez a camada de ozônio, fez o planeta Terra, fez um jardim real e do pó fez o homem. O corpo humano é estudado até hoje. O sistema, moléculas, células são estudadas até hoje, sabe? Como é complexo o universo, mas como é complexo, sabe, o corpo humano. Só que o ser humano, assim como o cosmos, o universo, não é apenas um corpo. Alguém deu vida a tudo isso. Alguém criou tudo isso, sabe? Alguém criou tudo isso. Você pode alterar a sua realidade com aquilo que você pensa. Sim, você pode conquistar coisas, você pode mudar a sua vida. Não importa o seu grau de escolaridade, cor, raça, a região onde você mora. Se você começar a decidir assim, se você decidir, tomar uma decisão, de fazer o bem, de pensar coisas positivas, de ajudar o seu próximo, de ser uma pessoa caridosa, de ser uma pessoa que estende a mão para ajudar, você vai mudar o ambiente, vai mudar o mundo, sabe, o seu mundo interno e externo, e você é capaz de mudar, seja o ambiente na sua casa, na escola onde você trabalha, na rua onde você mora, no bairro, na cidade, no estado, no país. E há pessoas que chegam a influenciar o mundo inteiro. Foi por isso, aí é onde entra a fé. Eu estou falando da física. Foi por isso que Jesus disse: o que é que adianta você conquistar o mundo inteiro e você perder a parte imaterial, sua alma? Você não é apenas um corpo bonito. O universo não é apenas corpos celestes. Não é? Há uma alma observadora, há um espírito que criou todas as coisas. Assim como você é um espírito, tem uma alma, você é um espírito, tem uma alma, centro dos desejos, emoções, decisões, sentimentos, e você habita num corpo. E você é um observador, sabe? E cada observação é pessoal. Não adianta a pessoa querer ver o mundo pelos olhos de outra pessoa. Você é único. Você é único, você não precisa imitar ninguém. Você não precisa observar o universo através do espelho da alma de outras. Único no universo que Deus criou. E interessante que você pode... É por isso que nós não podemos julgar ninguém. Seja em fraqueza, em queda, seja em acertos ou erros. Porque cada pessoa individualmente tem a sua perspectiva, tem a sua visão em relação ao seu próprio mundo. Sabe? Aquilo que é uma coisa ruim para algumas pessoas, não é? De repente para você não é uma coisa ruim. Aquilo que é o fim para algumas pessoas, para nós cristãos é o começo, não é? Aquilo que é motivo, a perspectiva, não é? Falando de fé e física quântica e de ciência, na perspectiva dos apóstolos, homens simples, homens do campo, homens que eram pescadores, sustentaram que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, não negaram a fé. Esses homens, se tivessem mentindo, se eles não tivessem convicção, se eles não tivessem visto que era real o que eles estavam falando, sabe? Eles não tinham suportado o que suportaram. Eles receberam o Espírito Santo invisível dentro de si, mas o Espírito Santo era tão real para eles que eles sustentaram a morte e ressurreição de Jesus, porque eles sabiam que não era uma farsa, que não era uma mentira. E uma igreja que começou em Cafarnaum, um ministério que começou de Nazaré e Cafarnaum, sabe, não foi nem lá em Jerusalém, foi num vilarejo pequeno, sabe, Jesus, um jovem de 30 anos com um ministério de 3 anos e meio, mudou
toda a perspectiva, toda a história da humanidade, tudo foi dado, tanto no céu como no planeta Terra e até nas regiões inferiores, como diz em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 9, que Jesus, o mesmo que subiu aos céus, desceu às regiões inferiores da terra, e ele levou consigo para os céus muitos que estavam aprisionados, que morreram, sabe? Que morreram antes da morte e ressurreição de Jesus e estavam no Hades, no Seol, como diz lá em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, diz que morre o rico, não é? E vai para o Hades, para o seio de Abraão, e o rico vai para o Hades, não porque era rico, mas porque usou a sua física quântica, usou a física quântica, não é? Ou usou a sua fé a partir da sua perspectiva como um observador e acreditou, de repente não acreditou em Deus, acreditou no seu próprio trabalho, acreditou em si mesmo, na força da mente, sabe? Acreditou na telepatia, que isso é uma realidade tão grande, que se você ficar perto de alguém e pensar numa música, num hino, você pode transmitir esse hino telepaticamente para sua esposa que está do seu lado no carro e ela começar a cantar um hino que você estava pensando, sabe? Ou você pode pensar em alguma coisa perto do seu marido, de repente ele fala. Ele diz, olha, eu estava pensando nisso, mulher, o que é que você acha? E você, poxa, eu estava pensando nisso agora mesmo, mas nem falei para você. E você transmitiu telepaticamente isso para aquele ser humano. Isso é física quântica, sabe? Você pode pensar que a sua vida é um fracasso e você se sentir para baixo, e você tem uma bela casa, você tem uma família, você tem tudo para crescer na vida, e você se trancar num quarto, sabe? E a sua mente, o seu cérebro, não vai produzir substâncias necessárias e alguns tipos de substâncias criadas por Deus para você ter prazer, para você ter alegria na sua vida. Então, o imaterial influencia o material. O mundo invisível influencia e criou um mundo visível. Em Hebreus capítulo 11 diz que a fé, aí agora vamos falar um pouco de fé, é a certeza, veja, de coisas que se esperam. Pois o universo foi formado das coisas que não aparecem. O universo foi formado pela palavra de Deus. E sem fé, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. O universo, diz em Hebreus 11 está falando de fé e física quântica. O universo foi formado, aquilo que não era material foi formado, sabe, do imaterial. E quem formou isso? O universo inteiro. Não é o universo que vai trazer para você. É o Deus que criou o universo que vai te dar. Seja através da fé, seja através do seu trabalho, porque todos têm fé. Fé na fé, fé no trabalho, fé na profissão, sabe? Tem pessoas que têm fé que são fracassados. Fé é certeza. Toda certeza que você tem na sua vida, isso é fé. Seja uma coisa boa ou ruim, positiva ou negativa. Tem pessoas que têm fé que nunca vão ser felizes na vida. E aí, isso acaba emanando vibrações, sabe? Energias que vão criar uma realidade. Aquilo que você mais tem medo, aquilo que você fala, acontece. Porque como Deus, que é o principal observador,
sabe? Deus disse, haja luz e houve luz, haja firmamento, e assim, tudo que não existia passou a existir do nada. Então, quando você começa a dizer, olha, eu vou ser feliz na minha vida, em nome de Jesus, e eu vou trabalhar para isso. Eu vou prosperar, eu tenho saúde, em nome de Jesus Cristo eu estou curado. E você começa a repetir isso, começa a dizer, eu vou prosperar, sabe? Deus preparou um homem de Deus para o meu caminho, eu não estou vendo ainda, mas eu vou casar, eu vou ser feliz na minha vida. Eu vou comprar o meu carro próximo ano, sabe? Essa pandemia vai passar, eu vou passar por tudo isso, eu vou vencer. Você está mudando, sabe, a sua realidade atual a partir do momento em que você, como observador, você mentaliza, pensa e crê, e você libera o poder da palavra, e isso vai fazer com que a sua realidade possa mudar. E isso também vai acontecer na vida daquele que diz, eu não presto, sabe? Eu cresci ouvindo o pau que nasce torto, morre torto, não tem jeito pra mim, eu sou feia, eu sou gorda, eu já estou velha, ninguém me quer, eu nunca vou ser feliz em nada e tal. Então, essa pessoa está criando para ela um mundo real também. Ela está criando um mundo real, ela está atraindo do universo que foi criado por Deus, sabe? Aquilo que vai se materializar na vida dela, devido às vibrações, energias, sabe? Que vai criar moléculas, células, partículas, sabe? Esse som vai trazer à existência aquilo que essa pessoa está declarando. Se ela está dizendo que é minha doença, o problema é o meu problema, ela está anulando o que a Bíblia diz, que na cruz do Calvário, Jesus levou nossas dores. Em Isaías 53, Jesus levou nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sob suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. Então, meus queridos, como é que você tem tratado a questão, sabe, da sua fé? Porque o que a física quântica traz para nós é a mudança de uma realidade, seja para agora ou para o seu futuro, daqui a alguns dias, ou meses, ou ano. A partir do momento de você, como um observador, você começa a ter uma perspectiva melhor do seu mundo. E começa a mentalizar e a declarar, falar, confissão de fé, sabe? Confissão. E eles dizem que o universo traz, mas a Bíblia diz que quem dá é Deus. Quando você ora, pedi, dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Não importa a situação. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Digo que depressa fará justiça. Mas quando o Filho do Homem vier, vai encontrar ainda fé na terra? E o que é fé? Fé é certeza que cria um universo, seja um universo obscuro ou um universo iluminado, dependendo de como você observa, da sua perspectiva para aquilo que você quer. Agora, esse problema é o seguinte, é que a questão da física quântica, a questão da criação de uma nova vida para você, a partir do que você pensa e fala, imagina e crê, pode mudar a sua vida só aqui. E a questão da sua alma, você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo que vai, esse corpo, se cair morto agora, ele vai servir, me perdoe, vai adubar a terra, sabe? Ele vai entrar em decomposição por causa do pecado. O corpo de Jesus
não entrou em decomposição. Ele não viu a corrupção, o corpo de Jesus. Porque Jesus, 100% Deus, 100% homem, ele nunca pecou nem em pensamento, nem em sentimento e nem em atitude. Por que que o universo, o cosmo, sabe, a lua, tudo foi afetado? O primeiro problema aconteceu no céu. Primeiro pecado, houve uma rebelião e um anjo, com essa, sabe, da história, ele se rebelou contra Deus e ele caiu então, sabe, neste mundo que Deus criou. Ele caiu em forma de um asteroide, porque o imaterial se materializa e Satanás e seus demônios são reais, assim como Deus é real, os demônios são reais, as estrelas são gases, mas são reais. E a Bíblia diz que ele arrastou a terça parte das estrelas e caiu. Quando ele caiu, sabe, ele caiu como um meteoro que atingiu o mundo que Deus já havia criado, a partir do nada. E ele caiu num determinado lugar do planeta, onde ativou gases, e esses gases mataram os grandes animais que existiam. Então os dinossauros, sabe, foram o quê? Foram eliminados devido à grande queda, à grande fúria, revolta, ira de Satanás, que atingiu. Ele conhecia muito bem o planeta. Ele caminhava no Éden antes de Deus criar o homem, e o Éden estava aqui nessa terra, e ele conhecia muito bem o planeta. Então, Satanás, ele matou a primeira criação de Deus, mas ele não imaginava que Deus tinha um plano, sabe, antes de criar os anjos, de criar o seu exército nos céus, de criar um ser semelhante a ele. E quando Deus fez o planeta Terra e Lúcifer andava no jardim, no Éden, ao som das liras, e Deus sabia, Deus não foi pego de surpresa, sabia que ele iria se rebelar, Deus já tinha um plano de fazer alguém semelhante a ele. E Deus sabia que esse alguém semelhante a ele, o primeiro Adão, iria cair, iria pecar, também não foi pego de surpresa. Por isso que Deus anunciou o evangelho da graça, mesmo lá no jardim. Ele disse, olha, vai nascer da mulher alguém que vai ferir a tua cabeça. E veio então, sabe, as consequências de uma atitude a partir do observador Adão. O pensamento de Adão, influenciado pela serpente, mudou todo o sistema do planeta inteiro, gente. Sabe, a relva foi afetada, sabe, a vegetação foi afetada, os animais foram afetados, tudo foi afetado. O corpo humano, a matéria, o corpo humano foi afetado, porque agora o homem iria envelhecer, iria adoecer e morrer. Mas Jesus não foi afetado, ele em figura humana, a palavra se transformou em carne, e Jesus habitou entre os homens com poder e graça, mas ele nunca pecou, ele nunca se corrompeu, nunca mentiu, nunca errou, nunca se prostituiu, nunca fez nada de errado. Foi tentado, ser tentado não é pecado. Nós somos pecadores, pecamos, a nossa luta é constante nos pensamentos. Você vê que o mundo na época de Noé, nos dias de Noé, lá em Gênesis 6, a Bíblia diz que Deus observou os pensamentos da humanidade. Naquela época vivia quase 300 milhões de pessoas, na época de Noé. E Deus observou, que ele é o observador principal, e o humano, a mente humana, que estava toda corrompida. E Deus então pesou no seu coração, e Deus decidiu então salvar Noé, a família de Noé, e Deus deu oportunidade demais, gente. Olha, a palavra Matusalém, filho de Enoque,
significa depois dele vem um dilúvio. O cara viveu quase 1000 anos. E o povo não queria saber do Criador. Noé viveu mais 500 anos. Depois de Matusalém, Noé viveu 500 anos. E aí veio Matusalém, Lameque, Noé, sabe? E Noé, quando completou 500 anos, Deus disse, faça uma arca. Passou mais quase 100 anos, com 600 anos aproximadamente, a arca estava pronta e as pessoas não se arrependeram. Não se arrependeram. Então, o mundo naquela época, o planeta foi afetado. Houve até uma mudança genética, aonde anjos se materializaram em seres humanos, possuíram mulheres que engravidaram e nasceram gigantes, híbridos. Houve uma mudança genética. O mundo imaterial tem influência sobre o mundo material. Essa semana, domingo, eu atendi uma mulher na igreja. Quando terminou o culto, ela disse, pastor, me ajude. Eu fui violentada por um espírito maligno, entrou na minha casa, eu vi o homem, e eu fui violentada por esse homem, e era um demônio, era um espírito. Isso é real? Claro que é. Claro que é. Você olha para o cosmo, sabe, o dia hoje está lindo, daqui a pouquinho, hoje é terça-feira, sabe, daqui a pouquinho eu vou sair com a minha filha, com a Elisa, hoje é o dia de hoje eu passo o dia com ela, estou esperando ela largar da escola, online, né, das aulas que não são presenciais, e vou sair com ela. Mas, gente, você olha esse planeta lindo que Deus fez, e tudo isso veio a partir de um observador, sabe, que é o Criador, que falou, que pensou, elaborou, falou, e tudo foi criado. Você pode ter o que você quiser, o céu é o limite. Mas quando o seu corpo parar de funcionar, se você não aceitou a Jesus, o plano de Deus, a Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador, a palavra de Deus, que é real, diz que você será julgado, condenado. Se o seu corpo parar de funcionar, você vai para o inferno, esperando o juízo final, e você será lançado num lago que arde com fogo e enxofre para sempre. Para sempre. Então, você pode ter bons fluidos, bons pensamentos, boas atitudes, mudar o seu mundo aqui, ganhar o mundo inteiro, ser um religioso como foi Cornélio, o centurião lá em Atos 10, mas não estava salvo. Ele dava esmolas, fazia o bem, orava, teve a visitação de um anjo, mas quando ouviu a pregação de Pedro, ele aceitou a Jesus e foi salvo toda a família. Mesma coisa foi o apóstolo Paulo, que era um observador da lei, era religioso, era, sabe, zeloso na lei mosaica, mas não era salvo. Até o dia em que, em Damasco, no caminho de Damasco, em Atos 9, teve um encontro com Jesus e aceitou a Jesus. Mesma coisa com Nicodemos, era professor, Nicodemos, mestre da lei, 75 anos, homem experiente, mas Jesus disse, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Você não está salvo. Porque o que é que adianta? Você pode ganhar, sabe, diplomas, você pode ser reconhecido mundialmente, você pode fazer o bem e dar até o seu próprio corpo para ser queimado, mas sem a salvação, sem aceitar o simples plano de Deus para restaurar o universo inteiro, você sabe que tudo vai ser restaurado. Na camada de ozônio, acima da camada de ozônio, estão os demônios rodeando a terra, passeando por ela. Na época de Jó, Satanás ainda tinha acesso, na época dos patriarcas e profetas, ele tinha acesso ainda ao lugar. Quando Jesus ressuscitou, tomou as chaves do inferno e da morte, foi nas regiões inferiores,
como diz em Efésios 4, a partir do versículo 9, levou o cativo, o cativeiro, levou muitos prisioneiros para o céu, salvou aquelas pessoas. Ele declarou quem ele era, ele não pregou, ele declarou: eu sou o Messias, sou o Cristo, e o sacrifício dele salvou aquelas pessoas, que nessa época, era o Hades, e quem estava no seio de Abraão no paraíso via quem estava salvo, havia uma Bíblia. Hoje, quem aceita Jesus morre, vai direto para o reino de Deus, não é mais o paraíso, é a cidade santa, a Nova Jerusalém, que um dia vai descer. Quem morre sem Jesus vai para o inferno, esperando o juízo final, para o esquecimento do lago de fogo eterno, prisão perpétua, eternamente. Quem for arrebatado no tempo do arrebatamento, no tempo do arrebatamento, recebe um corpo glorificado, que não vai mais envelhecer, não vai morrer, com a aparência de 33 anos e meio, e essa pessoa vai estar no reino de Deus, que vai descer no reino milenar. Quem ficar aqui na época do reino milenar, não vai receber corpo glorificado, mas vai viver que o universo, a partir do momento que Jesus assume a terra, então todo o universo, aí vem a física quântica, todo o universo vai ser alterado. Já foi alterado no céu quando Jesus recebeu toda a autoridade e poder, como ele tinha antes. E hoje é o nosso sacerdote eterno. Ora por nós 24 horas, 7 dias por semana, sabe? Ele ora por nós todo instante, porque nós somos pecadores. Ele é o nosso intercessor e o Espírito Santo também ora por nós. Então o universo inteiro, o planeta, vai sofrer uma alteração. Que alteração é essa? A alteração dos animais que não vão mais ser carnívoros. A terra não vai ter mais desertos, sabe? Os 7 mares e os 3 oceanos serão restaurados, porque será danificado na última grande guerra mundial que vai vir sobre o mundo, no tempo da grande tribulação. A Bíblia diz que só para enterrar os mortos, para você ter uma ideia, está lá em Daniel capítulo 12, está lá em Apocalipse capítulo 20 em diante, só para enterrar os mortos, não é? Em Ezequiel 37, 38 e 39, vai durar 7 meses. Tanta gente que vai morrer. Vai morrer 1/4 da terra, gente. Meu Deus do céu. Olha, nós temos hoje quase 7 bilhões de pessoas. Vai morrer mais de 4 bilhões de seres humanos. Você sabe o que é isso? Está com medo do coronavírus? Sabe o que é isso? Vai acontecer coisas nesse mundo que vai alterar o universo e a vida na Terra depois do arrebatamento. Que 4 ou mais de 4 bilhões de seres humanos vão morrer. Vão morrer pela fome, pela guerra, pelas pandemias, a alteração do sol. O sol vai aquecer tanto que os homens vão desmaiar. O calor vai aumentar tanto que os homens vão pedir a morte, para você ter uma ideia do que vai acontecer, sabe? É o que diz a física quântica, fala sobre alterar, mude seu universo, sabe? Os coaches usam muito isso, mas isso é para a sua vida aqui. Melhorar a vida aqui é uma coisa, mas se a sua alma for pedido, se Deus pedir tua alma agora, porque há tempo para nascer e tempo para morrer, você não vai, eu vou morrer do coronavírus, só Deus para você. Ou você não crê, aí é onde entra. A ciência diz que o coronavírus mata, e mata mesmo. Mas a fé diz, lá em Eclesiastes 3, que eu nasci e Deus escreveu o tempo de vida que eu tenho. Eu só nasci na época certa, no lugar certo, e só vou morrer no dia que Ele determinou. Há tempo para nascer e para morrer.
No caso do rei Ezequias, em Isaías 38, ele ficou sabendo que ia morrer, orou e Deus até mudou essa realidade e acrescentou, pela graça, mais 15 anos de vida a ele. Veja o jovem Jesus que veio numa missão e viveu uma vida tão curta aqui, de 3 anos e meio, morreu, ressuscitou e ele eternamente está, sabe, à direita de Deus Pai. Então, o grande problema não é se você vai viver uma vida boa ou ruim aqui. Você pode mudar a sua vida aqui, se você tiver uma boa perspectiva, se você tiver fé em Deus, trabalhar, sabe? Seus bons pensamentos vão liberar fluidos, energia. Sim, essa energia que a física quântica, essas vibrações que a física quântica fala, só me faz lembrar o seguinte: nós cristãos devemos crer assim. É o que a Bíblia diz, é a fé bíblica. Jesus é o foco, a cruz, sabe, é o objeto de fé, o que ele fez na cruz, e a fonte de poder, essa energia, na verdade, emana de uma pessoa, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, nem vibração, nem energia. Ele é uma pessoa que tem todo o poder. É o que diz a poderosa Escritura. A física quântica diz que é uma energia que emana de você, uma vibração natural que o universo traz. Não, o universo foi criado pelo observador principal, que é Deus. Nós somos observadores que podemos criar realidades a partir da fé de que Deus pode fazer tudo. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. E o que pedirdes em oração crendo, você vai receber, receberás. O que você pedir em oração, você crendo, você então vai receber com toda certeza, é o que diz a poderosa palavra de Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, meus amados, live aqui, meus amados e queridos irmãos, olha, gente, quando você fechar os seus olhos, se você apenas mudou sua realidade aqui através do seu trabalho, perspectiva de uma vida melhor, e você casou, constituiu família, comprou seu carro, ou você tem a sua mansão, você é um jogador, empresário, sou um pastor de nome e renome, sou isso, sou aquilo, mas se o seu foco de fé não, se o seu foco não é Jesus, se a sua, sabe, se não é o que Jesus fez na cruz por você, sabe, e se a fonte de poder não é o Espírito Santo, você pode perder o novo corpo que Deus preparou para você, a imortalidade, a vida eterna, e você não vai deixar de existir nunca. Seu espírito vai passar a eternidade ou com Deus, com um novo corpo glorificado, ou o espírito sendo queimado e afastado, isolamento total. Porque o que é que Deus determinou? Falando agora de fé, não de física quântica. Deus determinou o seguinte: você pode ser bonitinho, cheirosinho, bonzinho, pode ser igual a Nicodemos ou igual a Enéas, que era uma pessoa boa, caridosa. Você pode ser evangélico, católico, espírita, sabe, espiritualista, uma pessoa muito boa. Você pode não fumar, não beber, não fazer nada de errado. Se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o plano de salvação de Deus Pai para toda a humanidade, se não confessar Jesus, se não aceitar Jesus, ao fechar os seus olhos, você vai perder o direito de viver num novo mundo, modificado pelo Criador, o principal observador de tudo, que é Deus. Deus, o Criador de tudo e de todos, tá certo? Aceita Jesus enquanto é tempo. Volte para Jesus enquanto é tempo. Não pense só na sua vida nesse mundo, sabe? Você está aí como um observador. Talvez alguém te julgue por um pecado ou por uma fraqueza. Diz, fulano é muito boba, sabe? Só
Deus sabe dentro do mundo imaginário, dentro da sua mente. Cada cabeça é um mundo, sabe? É uma maneira de ver as coisas diferente. Por isso não imponha a ninguém ver do jeito que você vê, enxergar do jeito que você enxerga as coisas. Por isso Deus deixou o Manual da Vida, esse livro aqui, é o livro que deve ser observado, lido e praticado para que você venha ter a vida que Deus planejou para você. E Ele não planejou uma vida só aqui. Ele planejou a vida para você no arrebatamento e depois a vida eterna, que vai começar com o reinado de 1000 anos aqui e vai seguir o tempo da eternidade. Tá certo? Quero orar pela sua vida agora, no poderoso nome de Jesus. Tema de hoje: ciência e fé, física quântica e fé. E agora eu quero agradecer a Deus por todos que estão aí, não é? As pessoas que estão assistindo, as pessoas que compartilharam, as pessoas que deram like. Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Vamos falar com Deus, gente? Poderoso Deus dos céus, obrigado, Senhor. E o Senhor criou as moléculas, partículas, as vibrações, o mundo inteiro, o universo vibra, mas a tua palavra diz que, meu Deus, quando o Senhor criou todas as coisas, Pai amado e querido, o Senhor criou com um plano. E o plano principal é salvar toda a humanidade. Mas a humanidade só pode ser salva e restaurada, nenhum governo nesse mundo vai salvar as pessoas. Mas aquilo que o Senhor fez na cruz, Jesus. O Senhor levou, meu Deus, cativo o cativeiro, deu dons aos homens, venceu o pecado e a morte. E o pecado alterou o corpo humano, as células começaram a serem destruídas, o tecido humano, os órgãos começaram a entrar em decadência e falência, e as pessoas começaram a adoecer e morrer, envelhecer. Mas agora, Pai amado, em Cristo Jesus, nós podemos rir da morte, porque o Senhor venceu o pecado e a morte, e quando um cristão autêntico, meu Deus, ele morre, ele recebe um novo corpo, ele vai para a realidade do teu reino, para a Nova Jerusalém, esperando então o arrebatamento daqueles que ficarem vivos, para a grande festa do casamento de Cristo com a igreja, e depois dos 7 anos de festa, Jesus voltará na segunda vinda para salvar os judeus e aqueles e estabelecer o seu reino milenar e eterno para sempre, pelos séculos dos séculos. Agora eu peço, abre o entendimento desse homem, dessa mulher, Pai. Meu Deus, essa pessoa que vive apenas para prosperar nesse mundo, que apenas para, como nos dias de Noé, trabalhar, casar, pensar na vida aqui, e não pensar em te servir, em aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Que haja um avivamento, que haja um despertamento, Pai amado e querido, para que almas sejam salvas. Senhor, agora o corpo dessa pessoa, por causa do poder da Tua palavra e da promessa do Senhor e do poderoso nome de Jesus, está sendo alterado agora. Pessoas estão sendo curadas instantaneamente. Todo vírus e bactéria, tudo aquilo que tem danificado esse corpo, eu comando para fora. Comando para fora, na autoridade do nome poderoso de Jesus. E eu te agradeço por tudo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, glória a Deus. Ah, meus amados, Deus abençoe a sua vida sobremaneira. Emmanuel, Deus é conosco.